No meu vídeo sobre os Eternos, eu falei que eu ia mencionar sobre a relação do Thanos com os Eternos e a relação da Athena com o Crow. Só que eu quis esperar assistir o filme pra ver se realmente tinha relevância eu trazer esse assunto pra cá. E eu assisti o filme ontem e realmente faz sentido eu trazer esse vídeo pra cá agora. Porque se você assistiu o filme, quando você assistiu o filme, se você já assistiu ou não, quando você assistir, talvez não faça tanto sentido o que eu vou falar aqui agora. Porém, eu tenho certeza que para projetos futuros da Marvel, para próximos filmes, vai fazer tanto sentido quanto tá fazendo pra mim agora. Então, eu vou trazer aqui pra vocês essas duas relações. Vou separar esse vídeo em duas partes, falar sobre a relação da Athena com o Crow e a relação do Thanos com os Eternos. Porque se eu fosse trazer vídeos separados sobre esses assuntos, ia ficar muito curtos, e aí se eu fosse levar pro Instagram ia ficar muito grande. Então eu juntei aqui esses dois pra falar sobre essas duas relações aqui, que eu tenho certeza que vai ser importante mais pra frente. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários se você já assistiu ou se você vai assistir o filme dos Eternos e quais as suas expectativas pra ele. E já bora logo sem enrolação pro vídeo. E eu vou começar falando sobre a relação do Thanos com os Eternos. E pra começar a falar sobre essa relação, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, né? Tirar um pouco da nossa mente esses Eternos que a gente tem agora e voltar um pouquinho lá no tempo e falar sobre o Cronos. O Cronos, junto com a Dinah também, eles foram os primeiros líderes da primeira geração, né? Eles fazem parte da primeira geração, da primeira horda de Eternos que veio para a Terra para fazer experimentos. Então, usando algo mais cronológico, por exemplo, o Cronos e a Dinah, eles são avós do Thanos. E junto com o Cronos e a Dinah, a gente tem o Urano. O Urano, ele é irmão do Cronos, sendo assim tio-avô do Thanos. Só que tem uma parada estranha entre o Urano, porque ele e alguns seguidores, eles não gostavam do modo que o Cronos liderava os Eternos. Então, né, quando tem dois grupos divergindo ali nas opiniões, tem opiniões diferentes, ocorre que já viu ali nos filmes da Marvel também, ocorre meio que uma guerra civil ali, né? E foi basicamente o que aconteceu. Só que durante essa guerra, o Urano, né, ele perdeu, o Urano foi expulso da Terra. Sendo assim, apenas o Cronos e os seus seguidores permaneceram nela. E aí a gente começa a entrar mais ali no assunto, né, bem direto mais no Thanos. Por quê? A Dinah e o Cronos tiveram dois filhos. O Alars, que é chamado de Mentor também, que é o pai do Thanos, e o Zuras, né, que é irmão do Alars e, portanto, sendo tio do Thanos. Só que aí, entre várias experiências que o Cronos fez, uma em específica não deu certo. Ele não morreu, não chegou a morrer. Porém, a sua mente se juntou ali, né, se juntou a uma coisa chamada consciência cósmica. E a consciência cósmica, basicamente, é um momento específico onde há uma conexão bem específica também com o criador do universo, as coisas assim. Quando a gente alcança essa conexão, é chamado basicamente de consciência cósmica. E então, ele se juntado com isso, ele se tornou uma entidade super poderosa que era capaz de manipular o tempo da maneira que ele quisesse, se tornando ali, né, e também sendo conhecido como Deus do tempo. E também, né, dando ali de presente, né, dando de graça, assim, de presente para os seus filhos e para os seus seguidores, os Eternos ali, né, a imortalidade. E ele, por ser um Eterno, ele já tinha vários poderes, né? Porém, se tornando essa entidade super poderosa, ele adquiriu muitos poderes também. Então, eu vou citar aqui alguns poderes do Cronos, né? Que é basicamente telepatia, telecinese, superinteligência, controle sobre o tempo, como eu havia dito, o envio de qualquer pessoa que ele queira enviar para qualquer era também, que é uma forma, né, de controlar o tempo também, acredito. Ele também pode controlar a alma de mortais falecidos e prever acontecimentos. E ele sendo um estudioso, né, buscando conhecimento, inclusive foi uma das formas, né, uma das causas para aquela guerra civil, né, porque o Cronos, ele acreditava que os Eternos tinham o poder para buscar conhecimentos e já o Urano não. O Urano achava que ele tinha um poder para conquistar as terras e isso acabou dando aquela guerra civil toda lá. Só que ele sendo, né, um estudioso e buscando conhecimento, ele foi pelo universo, viajar pelos cosmos justamente para buscar conhecimento. E com isso, né, com essa viagem dele, com essa ida dele, era preciso eleger um novo líder. E da maneira deles lá, né, eles elegeram os Zuras como líder. E enquanto o Alars, ele também seguia os passos do pai, buscando conhecimento, né, estudar sobre os cosmos do universo também, ele acabou encontrando uma civilização destruída na lua de Saturno, chamada Titã. E é aí que as coisas começam a esquentar, e a gente começa a chegar cada vez mais perto do Thanos ali, né, até porque o próprio nome dele já diz, Thanos, o Titã louco, né. E agora a gente vai entrar, né, vai esquentar um pouco mais, porque essa civilização, na verdade, ela foi criada pelo tio-avô do Thanos, o Urano, né? Que eu falei que ele foi expulso da Terra. Quando ele foi expulso, ele foi vagando por aí e ele criou uma outra civilização lá em Titã, que foi destruída pelo Dragão da Lua. E o Dragão da Lua é basicamente uma entidade imortal com grandes poderes.
capaz de influenciar e corromper a mente das pessoas, inclusive, né, por um breve momento ali também, pode crer que foi ele que também ajudou a corromper a mente do Thanos, né, para ele sim ser chamado de Titã Louco. E além disso, ele também podia fazer, né, como ele podia corromper e influenciar as pessoas, ele podia influenciar e corromper as pessoas a fazerem mais ações. Mais ações. E ele incitou, né, como ele pode influenciar, ele incitou o povo ali, né, a uma guerra que acabou matando Urano e todos os seus seguidores, exceto por uma sobrevivente, a Sui-San. Portanto, recapitulando, o tio-avô do Thanos, né, o Urano, encontrou essa civilização que mais pra frente foi destruída e depois foi encontrada, né, pelo Alars. E teve apenas uma sobrevivente após essa destruição, que foi a Sui-San, com quem o Alars teve um relacionamento, portanto, sendo mãe do Thanos. Como eu havia dito, o Alars também era chamado de O Mentor, e com a ajuda da Sui-San e da engenharia cósmica, ele reconstruiu essa nova civilização lá em Titã. E teve 2 filhos, que é o Thanos e o Star Fox, também conhecido como Eros ali. Só que com um pequeno detalhe. O Thanos, ele nasceu com um gene deviante. E quando ele nasceu, ele era evidente que ele tinha esse gene deviante. Não é à toa que ao seu nascimento, a sua mãe até tentou matar ele. E já o Star Fox, né, o Eros, ele nasceu normal, como qualquer outra pessoa de Titã. Só que, caso de família, Thanos, né, matou a sua própria mãe a pedido da própria entidade da morte, por quem Thanos era apaixonadíssimo. Só que com isso a gente pode entrar até mais nas raízes do Thanos, porque o Thanos, por ser um eterno, ele tem gene deviante, mas ele continua sendo um eterno, ele é basicamente primo da maioria dos principais eternos ali, sendo primo de primeiríssimo grau da Athena, né, a personagem da Angelina Jolie, porque ela é filha do Zuras, né, que é irmão do Alars, portanto eles são primos de primeiro grau. E o Thanos, não sendo besta nem nada também, ele teve vários filhos. Vários filhos mesmo. Basicamente, por todo o universo, por todo mundo que ele ia, ele fazia um filho. Só que por outro desejo da morte, né, da própria entidade da morte, ele matou todos os seus filhos, menos um, que é o Tene, que é fruto do relacionamento do Thanos com uma inumana. Só que ele conseguiu fugir com a ajuda dos outros inumanos, né? E também com a ajuda da Força Fênix, na qual ele também foi portador nos quadrinhos ali por um bom tempo. E ele também era chamado de o Cuidador, por literalmente, né, bem generalizado, cuidar do seu povo, né, por ajudar e auxiliar no que fosse necessário ali. Mas aí também tem um detalhe, né, antes disso, que o Thanos não gostava também muito dos seus filhos, né, por mais que ele tenha essa característica, por ele ter essa característica bem louca, né, de Titã louco, ele também não gostava muito dos seus filhos. Porém, como a gente vê nos filmes aí da Marvel, mais pra frente, né, Vingadores Guerra Infinita, Ultimato, mas bem específico Guerra Infinita, ele adota, né, uma garotinha verde maravilhosa, a Gamora, que mais pra frente, como a gente vê, largou o Thanos pra se juntar aos maravilhosíssimos também Guardiões da Galáxia. E aí ele adota, então, a Nebulosa. Só que, caso de família, eles tinham problemas na relação também. Por quê? A Nebulosa, ela alegou ser filha de um dos filhos do Thanos, portanto, sendo neta dele e não filha adotiva. What? O Thanos não parava quieto em um momento, porque ele também teve outro relacionamento, sabe com quem? Com a própria entidade da morte, né? E aí, com isso, né, com as suas energias se fundindo ali, eles tiveram um filho que, na verdade, não tinha ali uma forma física, basicamente. Ele era meio que uma força da natureza, uma força negra da natureza ali que se espalhava. Só que, novamente, com o próprio pedido, né, de novo, da própria entidade da morte, ele matou com uma explosão, que é uma explosão tão grande que foi capaz de matar uma entidade poderosa dessa. Porque, assim, ele era filho da própria entidade da morte, com um eterno que tinha gene deviante, então, assim, bem poderoso. E uma explosão tão grande assim a ponto de matar uma entidade dessa. E aqui, basicamente, a gente encerra um pouco da relação do Thanos com o Crow, porque aí depois a gente entra mais na árvore genealógica dele. E aí não é bem o foco do vídeo falar sobre isso, né? É mais pra falar sobre essa relação do Thanos com os Eternos. Que é o quê? O Thanos é um Eterno com gene deviante, que é fruto dos líderes ali da primeira geração dos Eternos, da primeira ordem dos Eternos. Então, além dele ser poderoso, ele também é super importante. Por mais que, tipo, ele seja um vilão, a gente não gosta muito dele, mas ele é bem importante pra história também. E agora, puxando ali o gatilho da Athena ali, né, que eu mencionei sobre ela ser prima do Thanos, vamos falar agora da relação dela, da Athena, né, com o Crow. O Crow, pra quem não sabe, né, pra quem não assistiu o meu vídeo dos Eternos, inclusive vai estar passando por aqui no card, né, o Crow, ele é o líder dos Deviantes. Só que antes de mencionar o relacionamento da Athena e ele, vou falar algo aqui
que é importante também, né, pra ver o desenvolvimento da personagem, é que ela não teve romance apenas com um deviante, ela teve romance com 2 deviantes. Então, antes do Crow, ela teve um romance, né, mas umas edições agora novas aí sobre os Eternos, a gente viu que ela teve um romance com um deviante chamado Zygo. Só que o Zygo, ele tinha só um pequeno detalhe. Ele sacrificava humanos na expectativa de viver mais. Cara, ele queria basicamente ser como os Eternos, então ele não via Athena da maneira que ela via ele. E aí Athena, obviamente não fazendo pouco caso disso e não levando desaforo pra casa, meteu-lhe a faca no homem, matou ele e ainda fez uma grande promessa, dizendo que nunca mais iria amar um deviante outra vez. Vamos só torcer pra que realmente, né, se cumpra. Só que depois disso, né, ela foi enviada para uma guerra, onde ela teve o primeiro confronto, o primeiro embate ali com o Crow, onde ele podia ter matado ela, inclusive, só que eles se apaixonaram. Super normal, né? Só que aí eles usando a caixola, né, vendo que, ó, guerra entre deviantes e eternos, então, obviamente, esse romance não vai dar certo, eles se separam. Só que aí, de novo, eles se encontram na Guerra do Vietnã, onde eles descobrem que ali, né, quando as suas energias se fundindo ali, a Athena ficou grávida. Só que aí, novamente, por conta dessa guerra, eles levaram em consideração essa Guerra dos Eternos com os Deviantes, que dura, como eu falei lá no meu vídeo, que dura séculos e séculos essa guerra entre eles, por conta desta guerra e para proteger seus próprios filhos, a Athena, usando seus poderes, transferiu seus embriões para uma mulher infértil, que os criou sem saber da sua origem. Só que um humano que sabia da existência dos deviantes e dos eternos, ali, dos celestiais, eternos deviantes, ele tentou matar os gêmeos, né, os gêmeos Donald e Débora. Ele tentou matar os dois e, para proteger os seus filhos, né, Athena os levou para Olímpia, o seu lar ali, sem contar sobre seu parentesco. Porém, o humano consegue sequestrar os gêmeos e ainda conta pra eles sobre seus pais. Só que depois o Crow e a Athena conseguem resgatar eles, aí ó, chuchu beleza. Só que tem um detalhe, porque esses gêmeos, né, eles foram meio que esquecidos ali, né, na fila do churrasco ali, eles foram esquecidos ali. Só que 2 eventos específicos mostram realmente os poderes dele. Porque assim, eles são filhos, né, de um deviante, que por mais que não seja tão poderoso quanto o Eterno, continua sendo um ser bem poderoso. E fruto também do relacionamento com uma Eterna. Então assim, muitos poderes. Mas eles herdaram também, né, poderes semelhantes aos seus pais, né, como força sobre-humana, resistência, eles podiam voar, soltar energia, soltar luzes, fogo, tudo que eles podiam soltar pelo olho eles soltavam. Só que mesmo eles tendo sido esquecidos ali no churrasco, né, teve 2 momentos específicos nos quadrinhos onde eles realmente mostraram para que vieram, realmente mostraram o tamanho do poder deles, né, em 2 ocasiões específicas. A primeira ocasião foi quando os irmãos, né, os gêmeos, se fundiram, né, eles se uniram ali em processo de fusão e dão a vida, né, dão origem a uma criatura com 2 bocas, 4 olhos, 4 braços. E uma segunda vez que eles também se uniram em processo de fusão, mas dessa vez eles deram origem a uma criatura mecânica, alada, maravilhosa, elegante, chamada Dark Angel, ou Anjo Negro ali também. E mais pra frente, depois disso, tem uma nova Athena, tem o Unimente, tem a relação da Athena com os outros heróis, porque assim, os Eternos eles foram criados a parte do universo Marvel. Só que entre os Eternos ali, a Athena é a que tem mais relação com os outros heróis. Ela até ajudou o Thor e os outros Vingadores a vencer um vilão aí também. Só que como não é o foco do vídeo também, então eu vou encerrar aqui nessa parte, porque mencionei a relação do Thanos com os Eternos ali, né? Dei até um breve resumo ali também. Mencionei a relação da Athena com o Crow, porque assim, como eu falei, os gêmeos foram meio que esquecidos ali no rolê, foram meio esquecidos ali no churrasco. Não é à toa que se você pesquisar no Google Donald, Débora, Athena, Crow, Marvel, Eternos, Jack Kirby, vai aparecer pouquíssima coisa sobre eles, porque realmente teve esses 2 momentos específicos que eu vi que mostraram do que eles são capazes e mostraram quem eles são. Agora, se você pesquisar o relacionamento da Athena com o Crow, brevíssimas coisas também. Se conheceram, Crow poderia ter matado ele, mas na verdade se apaixonaram, e aí eles tiveram filhos, e depois disso tentaram matar os filhos, eles salvaram os filhos, e é basicamente isso. Agora, a Athena em si, ela tem muita história. Eu saí do filme já pensando, né? Quando eu vi subir as letrinhas e falei, cara, vai ter muita coisa vindo aí. Série solo da Athena, ou filme solo da Athena, ou ali a junção de alguns Eternos pra fazer uma série deles. Vai ter alguma coisa a mais, porque eles exploraram bem os personagens, porém faltou bastante coisas ainda sobre os Eternos, sobre os personagens em si ali,
que vai ser explorado em outros projetos, eu tô sentindo isso. Até porque a Athena é uma personagem super misteriosa, mas ela tem muita história pra contar ainda. Né? Então eu tava muito animada, não só por ela ser interpretada pela Angelina Jolie, mas porque a personagem me cativou muito, porque ela e o Drug também, eles são muito misteriosos, mas os dois são maravilhosos no filme, então assim, vai vir muita coisa, só aguarda aí. E já deixa o like, se inscreve aqui no canal, manda pros seus amigos que estão ansiosos pros Eternos, que estão com as expectativas aqui em cima, porque quando eles saírem do cinema, sala do cinema, vai estar aqui ainda, ó. Vai passar disso aqui, porque é muito maravilhoso o filme. Então, assiste o filme. Volta aqui pra me falar o que você achou, vai lá no meu direct, nas minhas redes sociais, e fala pra mim o que você achou do filme, porque, ó, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações e aguarda que tem muitos vídeos bons vindo por aí, e é só o começo, hein? Beijão, tchau!